O governo central apresentou ontem as suas contas, o Ministério da Economia apresentou o resultado das contas públicas do mês de junho. Houve superávit de mais de 14 bilhões de reais. A perspectiva do ano é fechar com as contas no azul e ela ganhou um impulso gigantesco por causa exatamente dos dividendos da Petrobras. Eu vou chamar de volta o nosso especialista CNN, o Sérgio Vale, para aproveitar e fazer uma repercussão geral disso. Sérgio, ontem os secretários do Ministério da Economia trouxeram os resultados das contas de de junho. Já era esperado um resultado positivo. Pelo que eu entendi, veio acima do que a média de mercado esperava. O que isso diz sobre essa trajetória? Quer dizer, mais dividendos. O Brasil vai mesmo fechar com superávit nas contas pela primeira vez desde 2013? É provável, Thaís. A gente está com um ano de arrecadação ainda muito forte por conta das commodities. O crescimento está, de certa forma, surpreendendo também. Vamos lembrar, no começo do ano, o crescimento esperado para esse ano era próximo de zero. A gente está vendo um crescimento agora que pode ficar entre 1,5% e 2%. Então, você tem um pouco mais de atividade, você ainda tem preços de commodities elevadas em relação ao ano passado, está desacelerando, mas ainda está num preço bom. Então, isso ajuda muito na arrecadação e esses dividendos que estão vindo agora vão ajudar a compor a arrecadação no segundo semestre, a gente conseguir, de fato, entregar pela primeira vez um superávit, mesmo que pequeno, no final do ano. O problema está mais para 2023. Você tem um prognóstico de queda de arrecadação em relação a esse ano, né? O tamanho da arrecadação deve ser menor por conta de crescimento mais fraco, de commodities mais fracas. Então, a gente consegue entregar um resultado bom esse ano, mas fica a dúvida se é sustentável. Ano que vem, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldades em encontrar um superávit, a gente pode voltar a ter déficit novamente aparecendo nas contas públicas. Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente aqui, que eu vou trazer mais um tema para repercutir com você. Ontem, o ministro Luiz Fux deu uma liminar para suspender o pagamento das dívidas do estado do Alagoas, que está dizendo, olha, eu estou perdendo receita com o ICMS e não posso conviver com isso. Era uma ação esperada, a mesma coisa já aconteceu com o Maranhão, com uma decisão um pouco anterior. A situação das contas dos estados preocupa? Preocupa muito, Thaís. Isso era esperado, né? A gente discutiu algumas vezes aqui que a decisão do governo em mexer na tributação de ICMS, da forma como foi feita, na intensidade que foi feita, ia prejudicar muitos estados e não ia demorar muito para judicializar, como a gente está vendo agora. A opção mais interessante era usar os recursos dos dividendos das empresas, da Petrobras, especialmente agora, né, para eventualmente ajudar a população distribuindo renda, como de fato está acontecendo agora. O governo quis usar diversos instrumentos, usou o instrumento errado de longo prazo para atacar uma questão de curto prazo, que é a ICMS dos estados, e era natural que a gente fosse ver isso acontecer. Acho que não vai parar por aqui, a gente vai ver outros estados fazendo isso, e essa guerra em relação ao ICMS não acabou. Sérgio, hoje nós vamos fazer diferente. Estou sozinha aqui e aí vou te chamar mais uma vez. Eu vou te pedir para você esperar, porque agora nós vamos apresentar um levantamento exclusivo feito para o Money. Nós estamos tratando aqui do resultado positivo das contas públicas. E como eu e Priscila tínhamos nos comprometido com vocês há alguns dias, nós vamos trazer o contraponto preocupante para este quadro. O investimento público está em queda desde 2013. Vocês vão olhar aqui nesse gráfico que aparece agora na sua tela, ele saiu da casa dos 4,72%, né? Ou na casa não, de 4,72% lá de 2010 e veio caindo. 2013 chegou a 4,15%, recuperando um pouco da queda de 2011 e 2012, e aí foi só ladeira abaixo. Hoje está em 2,05%. Esse é o resultado de 2021. Para 2022, há uma expectativa ainda menor para esse número. Nós pedimos ao Lucas Godoy, da Go Associados, para fazer esse levantamento especificamente para o Money. E agora nós vamos acompanhar um outro dado também importante, porque nesse levantamento feito pelo Lucas, ele incluiu os dados da ABDIB, que é a associação que representa as empresas do setor de infraestrutura do país, que é para onde vai a maior parte do investimento público no Brasil. E aqui a diferença entre o que o país precisa investir
e o que está realmente acontecendo em todas as áreas fica bem evidente. Vamos trazer aqui o destaque especialmente para o setor de transporte e logística, que é enorme no Brasil e apesar de o Brasil precisar de um investimento equivalente a 2,26% do PIB, o investimento está em 0,31%. Isso somando investimento público e privado. Quero chamar a atenção aqui para o saneamento básico. Os investimentos realizados em 2020 chegaram a quase 14 bilhões de reais, representando 0,18% do PIB. A necessidade do Brasil é 0,45% do PIB. Aqui tem uma expectativa muito positiva. Depois da aprovação do marco regulatório do saneamento, há um interesse muito forte para isso. O próprio ministro Paulo Guedes vem dizendo que setor de saneamento, telecomunicações e energia tem uma atração muito forte de investimentos e uma promessa para que isso mude um pouco. Mas aqui está muito claro que o contraponto de um aumento, por exemplo, da participação do Congresso Nacional sobre o orçamento federal está tirando dinheiro do investimento. E quando o investimento é curto, ele traz repercussões. O Lucas Godoy, nós vamos dar um trechinho da análise dele sobre esse levantamento. A gente tem diversos locais com lacunas e, por mais que nos últimos anos a gente tenha aumentado o investimento privado em infraestrutura, ainda não é o suficiente para cobrir essas lacunas e o investimento público voltar a patamares ao menos razoáveis seria um passo importante para a gente ter uma infraestrutura mais compatível com a grandeza que é o Brasil. O Lucas tem um dado interessante que ele cita, que é um dado, inclusive, que a ABDIB, que é essa Associação do Setor de Infraestrutura, também chama a atenção. O Brasil tem 15% de estradas asfaltadas. 15% de estradas asfaltadas num país que tem praticamente 80% da sua logística e transporte nas rodovias. Aí esse é um dos pontos fracos, né, do investimento público brasileiro. E outro ponto que o Lucas traz também é o seguinte: quando o investimento fica abaixo do necessário, significa que não só não está melhorando, como não está conseguindo manter o que já tem, né, que é o chamado investimento público ou investimento em infraestrutura negativo. Eu vou trazer de volta o Sérgio Vale, como eu prometi aqui nessa terceira rodada de conversa. Sérgio, a gente está terminando a semana com notícia boa. Eu acho que o mercado de trabalho, cada vaga criada tem que ser comemorada, mas é importante também trazer esse custo, né? A que custo o Brasil consegue, de alguma forma, criar empregos, mas ao mesmo tempo deixa uma lacuna importante na construção do futuro. Queria te ouvir sobre essa trajetória do investimento público em queda. Pois é, Thaís, o caso histórico no Brasil nas últimas décadas, né, de mau uso do investimento e um baixo uso desse investimento público, né? Os países que cresceram ao longo da história tiveram um uso mais intenso de investimento público, com taxas muito maiores do que a gente tem. O que a gente precisa ter ao longo dos próximos anos é um mix positivo de investimento público e continuidade de investimento privado. Esse mecanismo que a gente conseguiu encontrar de concessões, algumas privatizações, tem sido virtuoso, tem ajudado a melhorar a infraestrutura no Brasil, mas a gente tem espaço para eventualmente aumentar o investimento público no Brasil nos próximos anos. O problema que a gente precisa fazer é que com esses investimentos que eles sejam mais eficientes do que eles foram no passado. Não adianta você gastar 4% do PIB, como a gente gastava no início da década passada, se esse investimento ele acaba não sendo eficiente, não chegando de fato à população como se precisa. Você acaba tendo um custo muito elevado, o investimento não se completa e, na verdade, esse número é mais um inchaço, né, de valores do que uma realidade de investimento para a população. Então, os mecanismos de investimento, quem faz o investimento, como esse dinheiro chega de fato à população, isso precisa ser repensado. Se a gente simplesmente aumentar o investimento público hoje de 2% para 4%, como é feito o investimento no Brasil, a gente vai gerar dificuldades e problemas de novo no futuro. Então, acho que a gente precisa ter um pouco desse cuidado. É importante investimento público, mas a gente precisa repensar como ele é feito, como ele é aplicado no Brasil. E não deixar de continuar fazendo investimento privado em infraestrutura que tem funcionado, tem sido a válvula de escape para tantos anos de investimento público tão baixo como a gente está tendo.
A mudança e a renovação dos marcos regulatórios, né, Sérgio, como eu disse aqui, tanto do saneamento, telecomunicações também, energia ainda tem coisa para fazer, mas ainda assim já houve melhora no marco regulatório, tá aí o resultado da capitalização da Eletrobras para mostrar isso. Sérgio, para terminar, eu lembrei agora de um debate que ganhou destaque ainda lá em 2019, quando o Ministério da Economia apresentou uma comparação entre o que seria o PIB público no Brasil e o que seria o PIB privado, tentando mostrar que o setor privado daria conta de sustentar sozinho o crescimento brasileiro. Os empresários do próprio setor de infraestrutura, com quem eu converso, sempre defendem o seguinte: sim, o setor privado tem condições de aumentar muito e quer aumentar muito o investimento no Brasil, mas o setor público tem que participar e essa dinâmica é uma dinâmica que acontece no mundo inteiro. Dá para separar ainda essa visão entre PIB público e PIB privado ou contar com apenas um dessa divisão, que muitos de vocês, inclusive, nem concordaram, para manter crescimento no país? Eu acho que essa questão lá atrás de 2019 era uma falsa questão, Thaís. Essa questão de separar PIB público e privado era uma tentativa de demonizar o gasto público, demonizar o investimento público, que não é assim, não funciona dessa forma. Você precisa ter um investimento público que seja muito bem aplicado, que seja de qualidade, que seja tenha uma regulação muito importante por trás e você consiga, de fato, fazer com que esse investimento aconteça e chegue para a população. O que a gente teve no passado é a dificuldade desse investimento chegar efetivamente a um custo relativamente baixo para a população. Então, o que a gente precisa mudar é justamente isso. Esses marcos regulatórios, uma presença maior de fiscalização em relação a esses investimentos, mas tem sim que manter esse investimento público. A gente não consegue, nenhum país até hoje no mundo conseguiu fazer investimento crescer em infraestrutura sendo só privado. Precisa ter investimento público também, em áreas em que o setor privado não vai chegar. Então, precisa ter esse mix positivo, só que a gente precisa ter essa ideia. O privado é importante, o público é importante, mas a gente precisa ter um casamento relevante e positivo entre os dois. Só um ou outro não vai funcionar. Esse foi Sérgio Vale, especialista CNN em economia, me fazendo companhia aqui nessa sexta-feira. Bom fim de semana, meu caro. Que bom te ouvir. Sempre bom. Também. Bom dia, Thaís. Até a próxima. Até.